Josué capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. E dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim, aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança, além do Jordão perante o Oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide e percorrei a terra, e demarcai-a, e então voltem a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a demarcaram em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. Retirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passa este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Atarote-Adá, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon, debaixo. E vai este termo e volta ao lado do ocidente, para o sul, do monte que está defronte de Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat-Jearim, e vai este termo ao ocidente e segue até a fonte das águas de Neftoa. E desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refanins, para o norte, e desce pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e então desce a Enrogel. E vai e desce o norte, e chega a Ensemes, e dali sai a Gelilote, que está de frente da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até o lado de fronte a Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo esse termo na baía do mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo do sul. E o Jordão será seu termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó e Bet-Ogla, e Emeque-Quezes, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Onfe, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Sefira, e Mosa,
e Requem, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elef, e Jebus. Esta é Jerusalém. Gebeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué, capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança a Berseba, e Sebá, e Moladá, e Azar-Sual, e Balá, e Azem, e Eltolade, e Betur, e Ormá, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, e Aim, e Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor desta cidade, até Baat-ber, que é Ramá do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E sobe o seu termo pela cidade Amaralá, e vai até Dabesete, e chega também até o ribeiro, que está defronte de Jocneão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote Tabor. Sai a Daberate e vai subindo a Jafia. E dali passa pelo oriente para o nascente de Agat-Efer, em Et-Cazim, chegando a Rimon-Metoar, que vai até Neá, e rodeando-a passa o termo para o norte, a Anatom, chegando ao vale de Ifta-El, e Catate, Naalau, e Sinron, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas são as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Gisrael, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anarate, e Rabite, e Quizion, e Ebes, e Remete, e En-Ganim, e En-Adá, e Bet-Pezes, e chega a este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, e Ali, e Beten, e Axaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal, e chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sior-Libnate. E volta para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulon, e ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emek, e de Neiel, e vem sair a Cabu, pela esquerda, e Hebron e Reob, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então, torna este termo a Oza, para terminar no mar, na região de Aczib. Eumá, e Afec, e Reob, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elef e desde Alon, em Zanamim, Adam e Negeb,
e Jabneel até Lacum, terminando no Jordão. E volta este termo pelo ocidente a Asnot Tabor, e dali passa a Ucoque, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Azer ao ocidente, e a Judá pelo Jordão, ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas Zidim, Zer, e Amate, e Racate, e Kineret, e Adma, e Ramá, e Azur, e Quedes, e Edrei, e En-Azor, e Iron, e Migdal, El, Orem, e Bet-Anat, e Bet-Sames, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança, Sora, e Estaol, Ir, Semes, e Saalabim, e Aijalon, e Itlá, e Elon, e Tímina, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalat, e Jeude, e Beni-Baraque, e Gat-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o termo de fronte a Jafo. E saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lesem chamaram Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu a Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. E os cabeças dos pais das famílias repartiram a tribo dos filhos de Israel em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Josué, capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á a porta daquela, e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designarão a Quedes, na Galiléia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriat Arba, esta é Hermon, na montanha de Judá, e além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente. Designar a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação.